Olá, torcida do esporte! Vamos conversar hoje sobre o Campeonato Brasileiro de 87, a primeira grande conquista nacional do Sport Clube do Recife. Vamos contar a história daquela competição que foi marcante para todo o rubro-negro. E nosso primeiro convidado nessa história é o presidente Homero Lacerda. Hoje o Homero é presidente do Conselho Deliberativo, mas foi o presidente que comandou o esporte naquela campanha vitoriosa do título brasileiro. E Homero, você, para chegar à campanha, você passou por um momento de uma eleição de 86, onde foi um momento complicado no esporte, na história do esporte, que passava por sérias dificuldades. Como foi aquela eleição? Em 86, foi lançado um candidato pelas lideranças, era sempre assim, se reunia 20, 30 lideranças, os cardeais chamados, ele escolhia um rubro-negro e dizia, ele vai ser o presidente, e era. Não tinha candidato de oposição, era um cartel. E aí, naquele ano, se lançou um candidato que não caiu na grade da torcida. No outro dia, meu escritório, da minha empresa, amanheceu com 20, 30 rubro-negros, me convocando, dizendo que não aceitava isso. E me convocando para ser candidato a presidente do esporte. Eu nunca fui candidato de mim mesmo. Então, já parti com uma legitimidade. Depois, como candidato de oposição, pela primeira vez na história do esporte, esse candidato foi eleito. E eu fui eleito com a maioria, com uma margem muito boa. Isso me deu uma força, Beto, me deu uma legitimidade extraordinária. Eu comecei bem, comecei com o pé direito. E aí encontrando um clube e passando por dificuldades financeiras, até para a questão de montagem de elenco. Como é que foi isso? Peguei o esporte sem clube, sem time, o esporte caindo pelas tabelas. Mas a gente foi determinado, com uma força muito grande, e conseguimos fazer um elenco da melhor qualidade, histórico até hoje. No gol, Leão, e na ponta esquerda, Éder. Passando por Robertinho, por Ribamar, e que toda a torcida conhece. O Campeonato Brasileiro ficou dividido em dois módulos, o módulo verde e o módulo amarelo, e o esporte, na primeira fase do módulo amarelo, conquistou 10 vitórias, só perdeu uma partida. Mas a semifinal, com certeza, com o Bangu, está marcada na memória de cada torcedor do esporte. O que é que você se lembra daqueles duelos? Na época, o Bangu era um dos melhores times do Brasil, do Rio de Janeiro, disputava as finais do Campeonato do Rio. As partidas contra o Bangu foram históricas. O Castor de Andrade, um conhecidíssimo bicheiro, mafioso ao extremo, eu até me dava por ele, porque esse mafioso, ele tem lá as qualidades dele no meio de um monte de defeito. Recebia muito bem e tal. Agora era mafioso, mandava e acabou-se. A segurança dele era um coronel da ativa da Polícia Militar. E mais 4 ou 5 pessoas. Então ele mandava e desmandava. Quando a gente chegou para jogar em Bangu, ele botou a gente num camarotezinho, quase sem muro, meio metro de muro, e a torcida todinha em redor da gente, nas sociais. Aí eu olhei para Castor e disse, Castor, eles fiquem tranquilos, que aqui ninguém nem olha para vocês. Agora, sabe o que aconteceu nesse jogo? Eu nunca vi isso na minha vida. Houve um lançamento deles, o cara estava impedido uns 2 metros. O juiz que estava de costa virou-se para o bandeirinha, para ver. Quando o juiz virou-se para o bandeirinha fez assim, apontando como se tivesse um jogador do outro lado, que tirasse o impedimento. E não existia. E aí fez gol. Quando foi feito o gol, a galera levantou-se e aplaudiu o bandeirinha. O bandeirinha virou-se, fez o ar de riso e continuou a partida. Quando terminou o jogo, Zé Carlos Magaé, nosso zagueirão, de 1,90 m, negão raçudo, veja como o exemplo de como os jogadores do esporte estavam imbuídos da camisa rubro-negra de Pernambuco. No meio dos repórteres carioca, na vestiária, disse, ao vivo, se eu perder para esse timeco em Recife, eu deixo de jogar futebol. É muita coragem, viu? Não esqueço mais nunca. O jogo lá em Bangu foi 3-2 para o Bangu, e aqui na Ilha do Retiro o Sport venceu por 3-1. Classificou-se e foi para a final com o Guarani. Né? 2 jogos, o Guarani venceu o primeiro em Campinas, o Sport venceu o segundo no tempo regulamentar, e veio a disputa de pênaltis. Detalhes dessa disputa de pênaltis. Outra história muito interessante para que se registre para a torcida. Eu estava no banco, naquele tempo se admitia, Beto, um dirigente no banco, fazia parte das regras da CBF. Eu estava no banco e Beto Zini, meu amigo, presidente do Guarani, amigo de lutas, a luta era tudo capitaneado pelo esporte e ele era muito grato ao esporte, no banco do Guarani. Quando começou a bater pênalti, nós ficamos juntos, de lado a lado, na beira do gramado. 11 pênaltis. Imagina o sofrimento. 22, 11 para cada um. 22 pênaltis. É um tormento. E aí eu vi para Beto e digo, Beto, a gente está disputando, os dois se classificar, o quadrangular final do Campeonato Brasileiro. Os dois estão classificados. O que é que tu acha? Ele disse, não, pai, se quiser parar agora, eu paro.
E aí ele deu a ordem, o jogador dele ele quer bater o pênalti. Deu a ordem para o jogador dele não bater o pênalti. Tem muita gente que pensa que foi malandragem minha. Não foi não. De coração, com toda sinceridade, não foi malandragem. Eu pensava que podia dar por empate e disputar um quadrangular, de alguma forma. Mas aí o juiz botou na súmula que o Guarani se negou a bater o pênalti, abandonou a disputa. Por sorte nossa, isso aconteceu, porque o Flamengo no outro dia já queria melar a disputa, porque a partida não tinha terminado. E ele poderia realmente melar se a gente tivesse parado o jogo do meio. Mas a gente não parou o jogo. Quem parou o jogo foi o Guarani, desavisadamente, não batendo pênalti. Postou na súmula, encerrou o assunto, o Sport foi o vencedor, o Guarani foi vice, Betozinho feliz da vida, rindo, tá certo? Porque ia para as finais e ia para a Libertadores. Mas aí vem a decisão com o Guarani novamente. Primeiro jogo em Campinas, 1-1, Betão de pênalti, Catatal de pênalti. Isso. Termina o jogo 1-1 e vem pra cá e nesse gol aqui, Marco Antônio aos 26 minutos do segundo tempo faz o gol da vitória do título. Que lembranças você tem daquela época? Estádio da Ilha do Retiro lotado, a torcida do Sport invadiu aqui o gramado para comemorar essa conquista. Beto, não dá para esquecer nunca na vida. Passar por tanta luta dentro de campo, luta para o juiz não roubar a gente, luta na CBF, luta jurídica. A gente não podia perder por um gol, ou por uma falta, ou por uma coisa, tá certo? Então o Marco Antônio faz um gol de cabeça, tá aqui na minha memória, tá gravado na minha memória, tá certo? Vai lá em cima no segundo andar, cabeceia, se eu não me engano, no cruzamento de Betão. Essa conquista de 87 não foi de Homero Lacerda, não. Foi da torcida rubro-negra e de vários companheiros, de Luciano Bivar, de Branquinho, de Fernandinho, de diretores de futebol e da torcida, principalmente. Muitas vezes eu me pergunto, me permita fazer essa observação. Coisas que pareciam impossível, a gente ultrapassou. Como, por exemplo, cancelar a partida contra o Guarani na véspera do jogo, na sexta-feira, a partir de domingo. O Flamengo entra com medida judicial, entrou com mais de 200. Entra com medida judicial, a CBF é obrigado, por uma liminar, a suspender a partida. Eu recebo um telefonema da CBF dizendo, na sexta de tarde, a passagem foi cancelada, o juiz foi suspenso, não tinha partida. Se não tivesse a partida, melava o campeonato. Eu tinha certeza disso. Aí era ação em cima de ação e melava. E aí eu estava lá com meia dúzia de amigos, não vamos jogar. Mas como tu é? Vamos jogar. Mandei comprar as passagens, o Sport tinha dificuldade financeira, no nome da gente mesmo, das pessoas físicas, 25 passagens para lá. Mandei alugar ônibus para levar de São Paulo para Campinas. Antes disso, tinha uma liminar suspendendo a partida. Eu mandei 2 advogados amigos nossos, por sinal alvirrubros, foram para o Rio de Janeiro, chegaram lá de noitezinha, começo da noite, e tiveram informação que o juiz estava em Niterói. Isso era uma sexta-feira de noite. Aí eu liguei, aí eles falaram comigo, eu digo, pega um helicóptero aí, aluga um helicóptero e vai para Niterói. Eles alugaram um helicóptero para resumir a história. Foram para Niterói, 11 horas da noite, bateram na porta do juiz, chovendo. O juiz ficou com medo até de um assalto, né? Mas depois de uma certa demora atendeu, revogou a liminar. Ligaram para mim de lá, cerca de meia-noite. Foi revogada a liminar. Eu ligo para Betozinho, vamos jogar domingo, pode concentrar seu time, vamos jogar domingo. E juiz, você é amigo do presidente da Federação Paulista? Eu sou. Eu digo, Beto, ligue para ele e diga a ele que escale 3 juízes. Agora, meu amigo velho, você é meu irmão, escale 3 juízes decentes. Ele disse, Homero, pode ficar tranquilo. E assim foi feito e o Sport jogou a partida. Homero, vamos começar agora a conversar sobre os problemas jurídicos, a batalha que o Sport enfrentou para legitimar o título brasileiro. E a gente precisa começar, Homero, falando da questão do Campeonato Brasileiro de 86, que ele é muito relevante para a gente tocar no assunto brasileiro de 87. Começou aí, Beto. O Campeonato Brasileiro de 86 tinha seu regulamento, como todo campeonato, legalizado, são as regras, o que rege a competição, as leis da competição, são sagradas, determinava o critério de classificação do Campeonato de 87. E o Sport foi classificado. O Guarani tinha sido o 2º lugar do ano anterior. Em síntese, 32 clubes se credenciaram a disputar o Campeonato de 87. Existiu a aprovação do regulamento dessa competição de 87, que o Flamengo queria melar, é porque existia, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, verbas vultosas patrocinando o Campeonato Brasileiro. Num dinheiro que nunca o futebol brasileiro tinha visto. E aí o que é que aconteceu? Se junta São Paulo, Flamengo e aquela maracutaia do sul do país e diz, não vamos dividir esse dinheiro por 32.
vamos dividir por menos. Aí eles fundaram o Clube dos 13. Não podia dividir por 13, porque não é fração de 32. Chamaram mais 3, convidaram, fizeram 16. Aí pediram a CBF para fazer 2 módulos, não tinha nada contra. A gente não podia ser contra, se insurgir contra aquelas alturas. Né? Ficou o módulo amarelo e o módulo verde. Do módulo amarelo, que eles dizem que era a segunda divisão, tem 7 clubes mais bem classificados que o do módulo verde, que estaria na média do módulo verde. Tem 6 mais bem classificados do ano anterior, que é o Flamengo, o todo-poderoso Flamengo. Então querer fazer do módulo amarelo uma segunda divisão era ética, moral e juridicamente impossível. E aí, evidentemente, teve isso uma briga interminável dentro da CBF. A gente passava o dia inteiro lá, Luciano Bivar e eu, brigando mesmo, quase indo às tapas mesmo, e a gente conseguiu que o regulamento fosse aprovado com o cruzamento. Campeão e vice do módulo amarelo, jogava o campeão e vice do módulo verde para fazer o cruzamento. Só que, vejam bem, isso é que é importante, sem R$1 no bolso. Todo o dinheiro dos patrocinadores ficou com eles disputando o módulo verde. Todo com eles. Por isso que eles não queriam o cruzamento, porque não tinha como. Eles venderam a competição no módulo verde, enganaram a nação, enganaram o brasileiro, enganaram o torcedor do Flamengo, do Internacional, dizendo que aquilo era o campeonato brasileiro. Não era, era de um módulo, era de uma chave. E aí eles se negaram aí e todo mundo sabe o resultado. Houve o cruzamento, eles perderam para o WO, nós ganhamos e começou, Beto, uma imensa batalha judicial. Romero, o Flamengo tentou de todo jeito. Eu estou com o apoio do presidente do Conselho de Desporto Nacional, o Manuel Tubino, tentou fazer mudanças em conselho arbitral para tentar tirar esse título do esporte. O Manuel Tubino, presidente do Conselho de Desporto, ele editava as regras para o futebol, baixava as portarias para o futebol. E ele queria que o Conselho Arbitral fizesse uma reunião depois, já no fim, já no quadrangular, para tirar o tal cruzamento a pedido do Flamengo. O Flamengo tinha Márcio Braga e era amigo do Manuel Tubino. Graças a Deus, nós tínhamos naquela época o ministro da Casa Civil, nosso querido, sério e competente Marco Maciel. Eu fui lá com o Luciano Bivar, Marco Maciel ligou para o Hugo Napoleão recebeu a gente na mesma hora. O motorista de Marco Maciel levou a gente, entramos pelo elevador privado do ministro, chegamos na mesa do Napoleão, o ofício estava lá para ele assinar. Nós contamos toda a história a ele, ele pegou o ofício na frente da gente e escreveu indeferido e assinou embaixo. Bastava isso para ter acabado com tudo. Você também, Romero, marcante para o torcedor, 2 entrevistas na televisão. Uma com o Milton Neves, né, na Band, mais recente, que é mais recente, mas o que está na memória do torcedor, aquela que fica gravada, é o debate que você teve com Osmar Santos, aquele que contou com a presença no duelo com o presidente do Flamengo na ocasião, o Márcio Braga. Conte um pouquinho pra gente como foi esse debate. Cheguei no programa de Osmar Santos, para mim era uma gravação, um debate numa sala, mas não era, tinha um auditório de 200, 300 pessoas, o que impressiona um pouco. E eu cheguei lá, me sentei do lado, eu disse, Osmar, eu vim aqui para ter uma conversa séria. Futebol não é chacota, não. Futebol é uma coisa muito séria, que envolve os anseios de milhões e milhões de pessoas, principalmente do nosso Brasil. Eu vim aqui para debater um programa sério e não para ouvir graça de carioca. O deputado tomou logo um susto, né? Foi a primeira alfinetada que eu dei para colocar ele no devido lugar. E aí o debate começou e, para surpresa minha, Beto, ele não tinha argumentação nenhuma. Ele disse, não, porque a lei diz não sei o que. Aí eu abria uma parte e tirava a lei. Não é verdade não, Márcio Braga. A lei diz isso aqui, artigo tal, cláusula tal. Aí ele dizia outra besteira, eu documento. Eu fui preparado com a responsabilidade de representar o nosso esporte. E aí desmoronou o deputado. Lá para as tantas, ele no fim do programa, eu levei a famosa taça das bolinhas, estava lá guardado, essa daqui. Quando chegou no fim, o Osmar vira para Márcio e disse, Márcio, você teria uma surpresa aqui para o pessoal, espectadores, as pessoas presentes? Ele sim, abriu a camisa e estava escrito na camisa, Flamengo campeão brasileiro de 87. Aí o povo ficou meio assim, aí o Márcio Braga virou para mim, o Osmar virou para mim e disse, Romero, você tem? Eu digo, tenho. Eu tenho um troféu do campeão brasileiro, que foi patrocinado pela Caixa Econômica Federal e foi entregue pela CBF ao verdadeiro campeão brasileiro. Esse aqui levantei. O povo aplaudiu de pé. Foi uma coisa emocionante.
O título de campeonato brasileiro de 87 é inquestionável. O Sport ganhou em todas as instâncias, da primeira, segunda e terceira instância, na Suprema Corte do país. No Brasil, o sistema de justiça é muito cauteloso, não é um juiz só que define uma sentença, um veredito. Não é? É uma corte com várias apelações. Nós ganhamos em todas. E uma sentença do judicial transitada e julgada, eu volto a dizer, pela Constituição brasileira tem força de lei, é definitivo. Tem que cumprir a regra, a lei. Isso é um fator de estabilidade para uma sociedade, para um país democrático. E o Flamengo se insurgiu contra isso. Nessa sentença, quando ele dá o veredito, ele diz: o Sport é o legítimo campeão brasileiro de 87. O Sport no singular. Só tinha um. Então a Suprema Corte definiu que um clube, o Sport, era o campeão brasileiro. E aí os dirigentes do Flamengo, meu Deus do céu, o Flamengo não merece isso, a torcida do Flamengo não merece isso. Ridicularizando, expondo ao ridículo o Flamengo. Insurge com a ação e alguns ministros do Supremo até soltaram chacota, soltaram graça com isso, né? Para dividir o título para dois. O Flamengo, eu quero dizer isso ao Rio Negro de Pernambuco. O Flamengo e a torcida do Flamengo, gente, merece todo o nosso respeito. Quem não merece respeito nenhum, nem na sociedade, nem ninguém, são os Flamengo da Sul. São os dirigentes do Flamengo. Que surgiram outra decisão transitada de julgado. Só tem um adjetivo. Não vai nenhuma agressão. É uma constatação de um fato. São párias da sociedade. Como teria sido o confronto com o Flamengo? Beto era o meu sonho. Eu vou dizer uma coisa. Eu vejo o cara dizendo, não, porque o Flamengo tinha fulano, é um grande time. Tanto que foi Renato Gaúcho. Tanto que foi campeão do modo dele. Mas eles não tinham uma coisa. Eles não tinham essa garra, essa fibra de nordestino. Todos, até os que não eram aqui, doídos disso. E outra coisa, contaminado por essa disputa, por essa safadeza, nos roubaram, nos furtaram, nos enxovalharam, queriam tirar a gente do direito que a gente tinha de disputar o Campeonato Brasileiro. Se negaram de disputar o Campeonato Brasileiro como ele teria que ser disputado. Então isso contaminou, nós éramos contaminados por isso contaminou a torcida toda, é a energia. Eu acredito muito na energia, isso existe de fato. Então nossos jogadores extremamente preparados, competentes, comissão técnica da melhor qualidade, né, com a torcida maravilhosa dessa, todos nós contaminados de tal forma que não tinha Flamengo no mundo. Eu queria ver aquele jogo, eu faria tudo da minha vida para ver aquele jogo. Quando você chega aqui nessa Ilha do Retiro, você muda completamente. O seu visual muda completamente. Eu sinto isso. Aqui tem uma história maravilhosa. Quantas e quantas vezes, né? Desde garoto, eu vi aqui isso aqui com 30, 35, já teve 40 mil pessoas aqui. No tempo que tinha geral, o pessoal ficava em pé na frente. Então, eu costumo dizer que essa ilha, esses concretos, estão impregnados de casar. Romero, eu queria que você encerrasse aí, mandasse uma mensagem para o nosso torcedor, o torcedor do esporte que está nos assistindo, acompanhando, conhecendo, alguns estão conhecendo a história verdadeira do Campeonato Brasileiro de 1987, dessa conquista importante e histórica para o futebol, não apenas do esporte, mas de Pernambuco, principalmente do Nordeste. Beto, eu acho que o grande patrimônio da pessoa física, de uma instituição, especialmente de um clube de futebol, é sua história, suas glórias. E isso o esporte tem muito que se orgulhar. Porque nós ganhamos dentro de campo, nós ganhamos a competição, várias competições, dezenas de competições, e nós contribuímos enormemente, Júlio Negro, para a moralização do futebol brasileiro. Até 87 era um desmando, uma desmoralização. A partir de 87, o esporte provocou a justiça brasileira, né, que respondeu muito bem e restabeleceu a moral, a regra, a ética contra o desmando, a prepotência, a desonestidade de certos clubes daquela época do sul do país. Isso capitaliza, isso engrandece o esporte. Isso é o maior patrimônio que nós temos. É claro que o patrimônio físico é importante, aumenta inclusive nossa autoestima e, de certa forma, é consequência das glórias. Quanto mais se ganha no campo, mais recursos se consegue sob todos os aspectos. Por isso o esporte tem hoje um centro de treinamento maravilhoso, um elenco espetacular, a torcida cada vez maior. E isso que eu quero convocar, isso que eu quero provocar. Está se fazendo um trabalho belíssimo, nossos companheiros aí, Arnaldo, Gustavo, toda essa diretoria do esporte. Nós temos um time espetacular, uma divisão de base das melhores que existe no Nordeste, capitaneado
pelo coronel Genivaldo Cerqueira, né, que está cedendo jogadores extraordinários, daí o nosso Juninho. Então a torcida agora precisa chegar junto mais do que nunca. Nós fomos campeões brasileiros assim. Eu conquistei 10 títulos do esporte, participei da conquista de 10 títulos do esporte dessa forma. Então esse ano poderá ser um ano maravilhoso para o esporte. Vamos se concentrar nisso e energia rubro-negra para cima. Romero, obrigado. Uma grande entrevista. O torcedor do esporte agora sabe tudo que aconteceu no Brasileiro de 87. Obrigado a você, Beto Lago. Obrigado ao Eugênia, aos companheiros que participaram dessa produção. Um documento histórico, sem dúvida, e vai ser muito útil às futuras gerações do esporte. Valeu, amigo. Valeu. Eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Em 1905, dia divino em que Guilherme de Aquino reúne no Recife ardentes seguidores, fundando esta nação de vencedores, que encanta, enobrece e dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver. De orgulho é um pavilhão, e listras pretas e vermelhas com leão, erguendo imponente o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo que a vida tem de belo oferecer. Esporte, esporte, uma razão para viver. E corações fazendo a história, são campeões e emoções tecendo a glória. No bravo leão da ilha, esporte e obsessão, que faz bater mais forte o coração. Torcida mais fiel não pode haver. Esporte, esporte, uma razão para viver.